Olá, boa tarde Porto Velho, boa tarde Rondônia. Estamos começando mais um programa Agenda News ao vivo. E hoje nós vamos falar de uma eleição que vai acontecer agora, dia 1º de outubro, eleição de conselheiro tutelar. Você já ouviu falar? Eu estou aqui hoje com Daniel Oliveira, candidato ao cargo de conselheiro tutelar, e vai falar um pouquinho sobre as atribuições desse cargo, sobre as responsabilidades e também da importância da população votar no dia 1º de outubro. É uma votação aberta, todo mundo pode votar, todos os cidadãos de Porto Velho podem votar e nós vamos explicar aqui como é que funciona essa eleição. Tudo bom, Daniel? Boa tarde, tudo bom, Renata? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no programa, né? E graças a Deus tudo bem. Daniel, eu quero conversar um pouquinho sobre a eleição, sobre as funções do conselheiro, porque muitas pessoas ainda têm dúvida de como trabalha o conselheiro tutelar, como que o conselho tutelar pode estar ajudando a população, mas antes eu quero que você se sinta à vontade, seja bem-vindo mais uma vez no News Rondônia e mais uma vez no News Rondônia, mas pela primeira vez no programa Agenda News. Antes da gente iniciar, eu quero te presentear com uma lembrança do News Rondônia e do programa Agenda News. Poxa, muito obrigado mesmo, te agradeço. Você já Muito faz parte obrigado. da Ai, nossa que história, top. estou muito feliz de Adorei. estar recebendo você aqui mais uma vez. Top. Pode colocar sua mina linda aí, colocar sua aguinha gelada, molhar as palavras que a gente tem muito para conversar. Daniel, antes da gente entrar no assunto sobre o conselheiro tutelar, eu queria que você me falasse o que te motivou a se candidatar para esse cargo. Então é o seguinte, ó, Renata, é o seguinte, eu já trabalho há muitos anos, né, voltado nessas questões de comunidade. Então eu já tenho um trabalho há muitos anos, acho que desde menor, na verdade, com 16 anos que eu comecei. Só que eu não podia assumir, né, porque não pode. E aí quando eu completei os 18 anos, eu já pude assumir. Então eu sempre trabalhei, iniciei com a Associação de Bairros, e depois, aos poucos, eu tive um projeto, eu tive um projeto de uma escola comunitária, onde os pais poderiam deixar as crianças, por exemplo, se estudassem de manhã, poderiam ficar à tarde. Se no caso fosse de tarde, eles ficariam de manhã. E aí depois eu também a gente teve uma quadrilha também mirim, né, que ficou uns tempos, e aí depois infelizmente tive que me afastar por outras atribuições, mas então é isso que me motivou, né, depois conversando com o pessoal da comunidade, com meus vizinhos, colegas, falaram assim: Daniel, tu nunca pensou em ser conselheiro? Eu falei: eu já pensei. Aí teve as eleições de 2019, aí eu não me senti ainda muito preparado, porque eu acho que é uma atribuição, uma responsabilidade muito grande, o cargo de conselheiro. E aí eu vim me preparando de 2019 para cá. E aí esse ano eu resolvi sair candidato a conselheiro tutelar. E aí, então, você agora, esse ano 2023, você é candidato ao cargo de conselheiro tutelar com o número 356, né? 356. 356. Para quem não conhece o Daniel Oliveira, conta um pouquinho mais sobre a sua história. Você é lá da Zona Leste, né? Isso, sou da Zona Leste. Ele falou aqui que ele sempre esteve ligado à comunidade, esteve na quadrilha, também esteve no carnaval no carnaval ligado também dentro do bairro, com um carnaval totalmente gratuito para a população, né? Isso. Sem fins lucrativos, mas eu quero que você fale, hoje você trabalha com o quê? Então, hoje eu estou no município, né? Hoje eu estou no município de Porto Velho, estou lá no setor licitação, trabalhando. E também continuo com o meu trabalho na comunidade, né? Sempre que eu posso estar ajudando a comunidade, aferindo o meu tempo disponível para a comunidade, associações de bairro, porque a gente sabe que eu já estive lá, sabe que a associação é uma entidade sem fins lucrativos, onde todos os membros eles não recebem nada, são voluntários. Então, boa parte do meu tempo eu sempre me dedico a essa questão de estar ajudando as associações, as agremiações, a questão de carnaval também, que às vezes eles precisam de projetos, tem que saber buscar recursos, essas coisas. Então eu sempre estou nessa parte atuando
mais na parte da Zona Leste, mas em outras partes também, no caso, quando eu sou convidado. Entendi. Você sabe que para ser um conselheiro é primordial que você conheça o ECA, né? Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo que não tem o conhecimento do ECA e também sobre as principais atribuições, responsabilidades segundo o ECA que o conselheiro deve exercer. Então, a gente, o que acontece, né? Muitas pessoas talvez não saibam aqui um pouco das atribuições que, no caso, o conselheiro tem. Eu fiz até um videozinho, né? Minha filha me ajudou, a Eduarda, e coloquei nas redes sociais, porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? Não sabem. Então, uma das principais a gente não... Então vamos fazer o seguinte, então nós vamos colocar o vídeo, você assiste, terminando o vídeo você comenta, pode ser? Tá bom. Então então a gente vai a partir de agora, esse material que foi produzido pelo Daniel e pela sua filha, que é assessora dele, então você vai assistir agora, vai tirar um pouquinho das dúvidas que você tem sobre as funções de conselheiro tutelar e depois a gente segue com a nossa conversa, você assiste agora. Voltamos para o estúdio. Então, Daniel, como a gente estava falando sobre as principais funções do conselheiro tutelar. Então, a principal, o conselheiro, ele vai entrar em ação quando? Quando os direitos da criança e do adolescente foram violados ou ameaçados. Então, o conselheiro ele vai entrar em cena nesse momento. Ou quando receber uma denúncia. Então, vai ser encaminhado para o conselho. E a gente, como conselheiro, vai apurar os fatos, né? Vai acompanhar individualmente, no caso, aquela criança ou a família dela. E como o conselho, a gente é um conselho, a gente é autônomo, mas não é jurisdicional, então os casos, o que a gente faz? Recebe, e se for o caso jurisdicional, a gente vai encaminhar para o órgão competente, que geralmente é a vara da infância e da adolescência. E além disso também, o que a gente faz? A gente, no caso, verifica as campanhas de políticas públicas sobre a conscientização dos direitos da criança e do adolescente. A gente também, querendo ou não, somos os guardiões do ECA. Porque então o ECA, no caso, é o nosso, é o que nos rege, né? As leis que estão ali, então a gente... Todos têm a Constituição, tem a Constituição Civil, todos regem. Então, no caso do direito da criança e do adolescente, é o ECA. Ele que é o primordial, é o que rege a gente, o conselho e o conselheiro tutelar. É o que guia vocês. É o que guia a gente, é o que norteia a gente como conselheiro tutelar. Então, a gente que tiver ali está todas as atribuições, como são os direitos da criança, no caso de haver violação do direito dela, ou ela se sentir ameaçada, no caso, o que a gente deve fazer, o que, no caso, o conselho deve fazer. Então, ali vai estar norteando todo o nosso trabalho como conselheiro. Daniel, você estava falando na questão de denúncias, né? E aí eu gostaria de saber assim, um pouco mais, se você tem já como falar sobre isso, em casos de denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes, como que vocês apuram e fazem também, vamos dizer assim, como se fosse a medida para vocês, a medida não, o tamanho fugiu a palavra, vamos dizer assim, ó, o grau de perigo, o grau para poder vocês tomarem as medidas protetivas do direito da criança. Como é que, deixa eu deixar mais claro para você. Vocês recebem a denúncia, como que vocês analisam e verificam o grau de problema dessa denúncia para vocês tomarem as medidas? Então, veja assim, a gente tem, como eu falei, é o ECA, né? Então, ali tá todas as atribuições, todos os direitos que são voltados tanto para a criança e como o adolescente. Quando
pelo meu entender, os estudos, que quando a gente recebe essa denúncia, a gente, como conselheiro tutelar, a gente tem que apurar a primeira denúncia, né? Verificar, no caso, que grau de perigo essa criança corre, Isso. entendeu? Vamos supor, a criança, ela tem condições de ficar naquele lar que ela está correndo perigo ou não, né? Se no caso ela tiver condições de ficar ainda, a gente vai estabelecer algumas normas que ou vai dar uma advertência para a família, ou vai dar uma advertência para o infrator, para a infratora, para a pessoa que cometeu, que violou aquele direito da criança. Mas se a gente verificar que não tem condições da criança, infelizmente, estar naquele convívio familiar, a gente vai, infelizmente, vai ter que apurar os fatos, se não, vai ter que tirar a criança daquele convívio e vai ter que ver um local específico para a criança ficar, né? No caso, geralmente os conselhos têm os locais, né, que ficam as crianças devido, ou colocar sob responsabilidades que já é na casa jurisdicional, como eu falei, com alguém responsável da família, que geralmente acontece, né? Eu vejo muito acontecer, não pode ficar com o pai e com a mãe, porque às vezes eles são ou dependentes químicos, ou eles não têm condições, infelizmente, de cuidar daquela criança, geralmente, ou atribui, mas isso é tudo questões jurídicas, na verdade, que só eles que têm essa capacidade de fazer, que no caso, a infância da infância e da adolescência. Coloca sob guarda, no caso, o avó, o avô, uma pessoa mais próxima, no caso, para que possa cuidar e resguardar o direito daquela criança. No caso de crianças que lidam com lares desajustados, que tem algum familiar, um pai ou uma mãe, que passam por essa questão de alcoolismo ou dependência química, como é que vocês pretendem lidar? Como é que você pretende fazer o seu trabalho em relação a isso, como não só proteger a criança, mas também procurar um caminho para esse pai ou essa mãe que passa por esse problema? Então, a gente o que assim, o embasamento, no caso, que a gente trabalha sempre em cima do ECA, né? Que eu sempre bato nessa tecla. Então, assim, quando a gente procura ajudar, né? A gente vê assim, um lado como conselheiro, não só, eu acho que não só atribuir também a questão do direito da criança e do adolescente, mas se o caso ele tem, toda a família tem o poder de família, né? Então tem o pai e tem a mãe. Se no caso, se ele tem o pai e a mãe ou o pai está passando por um problema de entorpecente, uso de entorpecente, que nem você falou, mas ele tem o pai pode continuar com esse poder familiar. E a gente procurar ajudar aquela mãe, né, buscar tratamento, né, em hospitais, ou então, se for em questão de bebida, tem os alcoólicos anônimos e tem os demais. Eu vejo nesse porém que eu acho que a gente pode ajudar, porque ajudando o pai e a mãe, a gente vai estar automaticamente ajudando a criança. Ah, mas o pai e a mãe não têm condições financeiras ou coisas parecidas. Então, o que acontece? O conselho tutelar ele tem que verificar essa questão também. Então, a gente vai ver se esse pai e essa mãe já participam de programas sociais do governo, ou federal, ou estadual, ou municipal, que também, querendo ou não, ajuda, né, nas condições dentro de casa. Então, e verificar as condições dessa criança, ela está indo para a escola, ela está matriculada, né, na escola, está participando frequentemente das aulas, ou ela está faltando. Então, tudo isso são atribuições que o conselheiro tem que ter e fazer. Também eu ia entrar nesse assunto também, como outras funções, porque são inúmeras as funções do conselheiro, Isso. Entre elas está justamente isso, ele está verificando as políticas públicas para poder estar encaminhando essas famílias para participarem, e também essa questão também que é importantíssimo e fundamental, esse acompanhamento para fiscalizar se as crianças estão realmente de fato indo para a escola, se estão tendo os seus direitos cumpridos, né? Isso, justamente. A gente verifica assim, quando a criança ela já não está com muita frequência na escola, está faltando demais, ou então ela não está mais indo para a escola, geralmente a professora, que é a que está em sala de aula, tem mais contato com a criança ou o adolescente, ela com certeza passa esse comunicado para a orientação da escola, que chega à direção, e com certeza a diretora vai
entrar em contato com aquele conselho, né, responsável pelaquela jurisdição naquele momento daquela escola. E o conselho vai entrar em ação, né? Vai verificar com a escola e depois vai acompanhar junto com a família por que que aquela criança não está indo, no caso, para a aula, por que que ela não está tendo a frequência que ela tem que ter, né? E aí a gente vai apurar os fatos e vai tentar ajudar, fazer com que aquela criança volte à aula, né? E a gente tem as atribuições, a gente pode estar conversando com a família, a gente faz a advertência verbal, se for preciso, ou a advertência por escrito, entendeu? Mas o mais primordial é que a gente busque solução, né, adequada, tanto para a criança e para a família também, né? Porque eu não posso pensar assim também, essa família está assim, eu vou fazer isso. Não, eu acho que a gente tem que buscar, tentar trazer a melhoria, porque eu penso assim, se a gente deixar a criança feliz e deixar os pais da criança felizes, então a gente vai ter um lar, com certeza, muito feliz, um lar próspero, né? Então, eu acho que esse que norteia a gente como conselheiro, no caso. É que o primordial do conselheiro é ele brigar pelos direitos e para que essa criança, esse adolescente tenha uma qualidade de vida. E nesse caso, quando essa criança e esse adolescente passou por algum problema, que ele tenha maneiras de superar essa vivência e seguir em frente, para que não fique nenhum trauma. Então, a questão do conselheiro tutelar, é bom a gente deixar bem claro que é sempre esse trabalho em prol do bem, né, da criança e do adolescente, e que esse bem ele se estende através da família, que o intuito é sempre fazer com que a criança ela esteja bem ao lado da família, né? Justamente. Então, o conselheiro tutelar, no meu ver, justamente ele tem que sempre estar em defesa dos direitos da criança, quando for ameaçado, correto. Mas eu acho que também, se a gente buscar como é que se fala? Pela ajudar, melhorar, no caso ali, o convívio familiar entre a criança, os pais, ou quem tem a guarda legal da criança, eu acho que se a gente conseguir chegar nesse objetivo, com certeza a gente vai deixar tanto feliz e bom, tanto para a criança, pela superação, né? Justamente, como para a criança e o adolescente. Daniel, eu queria que você me falasse agora sobre a importância desse cargo, a importância de você trabalhar para crianças e para adolescentes, você trabalhar em prol do bem, dos direitos, e também como que você pretende exercer o seu trabalho sendo eleito. Então, Renata, que eu não falo, desde 2019, no caso, eu poderia ter saído candidato em 2019, mas eu não quis, porque é que nem eu falo, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, é um cargo que tem que ser olhado com outros olhos, no caso, né? Porque a gente vai estar ali diretamente ligado com famílias, né? Com as crianças e com os adolescentes. Então, você tem que ter a certeza que você vai fazer um bom trabalho, né? Porque eu acho assim, você não tem que estar, eu estou conselheiro, não, você tem que ser conselheiro. Porque às vezes você está naquele cargo, né? Mas é diferente você ser aquele cargo, ser realmente o conselheiro, sentir que realmente você vai fazer um bom trabalho para a sua comunidade, para o seu município, entendeu? Então, eu hoje me sinto preparado, né, para ser um conselheiro, um bom conselheiro. Porque assim, eu não quero, eu penso que nem eu já falei com meus colegas que também já são candidatos também, e muitos deles têm esse mesmo pensamento, que a gente tem que ser um diferencial, entendeu? Tem que ser um diferencial. Eu acho que de 2019 para cá, e esse ano de 2023 vai ter eleição, então daqui a 4 anos, os conselheiros que forem eleitos têm que ser um diferencial. Eles têm que realmente mostrar, né, quais as atribuições de conselheiro, qual a atribuição do conselho, né, ter mais
divulgação, né? Qual a atribuição do conselheiro, qual a atribuição do conselho, ter mais divulgação. O porto-velhense lá tanto que mora no centro, mas que mora lá no final de Porto Velho, saiba qual os direitos que os filhos dele têm. E uma das funções do conselheiro é justamente essa, Daniel. É ele fazer campanhas informativas sobre o trabalho do conselho, para que pessoas tenham conhecimentos e busquem ajuda em caso disso. Porque eu sinto, Daniel, que ainda existe um muro que impede que as pessoas vejam o conselho, vejam a importância do conselho. E eu acho que esse é um grande diferencial. A pessoa que for eleita, ela trabalhar durante esses 4 anos para que o conselho seja visto e para que o conselho seja notado por toda a população. Porque a partir daí vai ter essa mudança nas eleições, na hora de votar, quando a comunidade, quando os cidadãos de Porto Velho perceberem a importância que tem um conselho tutelar. Então, Renata, justamente isso que eu estava falando, porque a gente vê assim, eu estou rodando os 4 cantos de Porto Velho, né? Zona Norte, Zona Sul, Centro, que é a Zona Oeste, e a Zona Leste, que é a minha zona, a qual eu moro há muitos anos. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas não estão nem sabendo que vai ter eleição para Conselho Tutelar. Entendeu? Aí eu converso, não estou sabendo não. Não está sabendo? Pois é. E por não ser é opcional, né, o voto, ele não é obrigatório. Então, a pessoa ela só vai sair da sua casa no dia 1º de outubro para votar se realmente ela tem um conhecimento, né? Porque as pessoas, não vou não. Hoje é domingo, vou sair da minha... Não. Então, a partir do momento que ela souber a responsabilidade do conselho e dos conselheiros, a qual realmente ela vai votar, porque o conselheiro ele é escolhido pela comunidade, pelos porto-velhenses, a partir do momento que eles souberem essa responsabilidade que tem, qual é a responsabilidade, que vai cuidar ali, vai defender os direitos da criança e do adolescente, dos filhos deles, eu tenho uma plena certeza, Renata, que tudo isso vai mudar. Porque aí você vai ver que eles vão começar a participar das eleições, né? E eu quero muito que esse ano a quantidade de eleitores seja superior de 2019. Queria muito. Espero que seja. Também entendeu? torço, e é justamente quando a gente abre esses espaços assim, quando a gente abre um espaço desse, é justamente para poder informar a população com essa expectativa, que a população vá, que a população se informe, que a população pesquise sobre os candidatos, da mesma forma que você faz numa eleição municipal, que você faz numa eleição estadual, tem que ser olhado, mesmo que não exista a obrigatoriedade desse voto. Então, para a gente falar um pouquinho mais, a gente já falou um pouquinho das funções, sobre a importância do conselheiro, mas agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a eleição. São quantos candidatos são? Quantas vagas para serem eleitas agora nessa eleição do dia 1º de outubro? Então, Renata, são 25 vagas, né? Elas são 25 vagas, né? Aqui em Porto Velho, onde vai ser distribuída entre os cinco conselhos que existem aqui em Porto Velho, e também tem o distrito, que é o então, quinto. seriam 20 vagas para cá. Que são 4 conselhos. 20 vagas para Porto Velho. E 5 para distritos, que é o 5º conselho, no caso, né? Que são 5. No caso do dia da eleição, que vai acontecer no dia 1º de outubro, essas eleições é diferente das eleições municipais, das outras eleições. Não são todos os colégios que estão disponíveis para votação. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Vão estar 5 colégios disponíveis e como funciona a questão para votar, como que o cidadão que resolver votar, que sentir essa vontade, como é que ele vai fazer no dia 1º de outubro? Então, até assim, as eleições para a escolha de conselheiro tutelar, ela é um pouco diferenciada das eleições nacionais, de políticos, né? Eu gosto de falar sempre que as pessoas entendem logo. Ela é um pouco diferenciada. Então, é assim,
ela é por zona. Então, no caso, o eleitor, ele vai ter que verificar a sua zona, né? Um exemplo, zona 21, a minha zona é a zona 21. Então, eu vou ter que verificar lá, a escola que eu vou votar é a escola Risoleta Neves, que fica lá na Zona Leste, ali na Amador dos Reis, perto do aquele posto Hamilton Gondi. Fica ali, mas só que é mais para lá um pouquinho, mas é ali perto. Então tem um número, cada, vamos dizer Isso. assim, um grupo de zonas foi determinado para um colégio Isso. dividido entre esses 4 que estão na capital. Justamente. Aí vamos supor, eu sou da zona 02 ou da antiga zona 23. Então eu vou votar lá na escola Flória Calheiros, que fica ali no espaço da comunidade, perto ali da Praça do Esperança, que fica perto da Mamoré. Entendi. Nós temos, Daniel, que você também enviou o banner explicando direitinho sobre os colégios. Isso. Então, aí fica mais fácil para falar. Então, quem vota até a zona 21, não, até a zona 6, é isso? Escola Municipal Coralina, isso, que é lá em Jaci-Paraná. Uhum. E aí, quem vota é até a zona 21 ou na zona, somente zona 21? Então, todos os eleitores que forem da zona 21 vai votar na escola Risoleta Neves. Certo. Quem for da zona 6, que a zona 6 já no gasto, vai votar lá em Jaci-Paraná, né, na escola Coralina. Aí, quem for no caso da zona 2 e a zona 23, é na escola Flória Calheiros. E no caso, quem for da zona 6, que é a zona, no caso, deve ser a zona centro, é na escola Padre Mário Castagna. E quem for da zona 20, que é na zona sul, vai votar na escola Vicente Rondon, que é lá no Coab Floresta. Entendido, então. Então, Porto Velho vai ser dividido em 5 locais de votação. Isso. 4 em Porto Velho e 1 em Jaci-Paraná. Isso. Se você achou que nós falamos muito rápido aqui, ficou com alguma dúvida, você pode entrar no Instagram, pode acessar o Instagram do Daniel. Lá no Instagram do Daniel vai ter todas essas informações. Tem também um pouquinho mais sobre o trabalho do Daniel e tem também as informações do local de votação. Então já anota aí, @DanielOliveiraRO. Tira o print da tela, já começa a seguir o Daniel e já pega essas informações para você estar verificando o seu local de votação, tá bom? Então eu vou repetir, @DanielOliveiraRO. Daniel, nós falamos, explicamos sobre a questão da votação, como é que acontece, né? E aí eu queria que você falasse sobre a importância de, mesmo que você não conheça algum candidato, você escolher o seu candidato e você ir votar. Sobre a importância de você votar, de você ter o seu candidato, junto falando com a importância do Conselho Tutelar. Então, assim, eu gosto, assim, que não eu falei, né, Renata? Eu gostaria muito, assim, eu queria que a população de Porto Velho, os porto-velhenses e a comunidade em peso, escolhesse o seu candidato, no caso, qual seja ele, e fosse votar, fosse até a escola da sua zona e votasse em peso, entendeu? Eu queria que a comunidade de Porto Velho fizesse o ato democrático, que é votar, é você escolher o seu candidato, né? Eu vou votar meu candidato X porque o meu candidato é da minha comunidade, eu sei que ele vai fazer um bom trabalho lá como conselheiro. Então, eu vou atribuir essa democracia, ir na escola e votar para o seu conselheiro. Então, assim, eu queria muito que nem eu falei, a quantidade de eleitores de 2019... Você tem o número? Não tenho, assim, felizmente, essa parte eu não me atribuí muito, na verdade. Desculpa. Mas assim, eu queria muito que batesse esse recorde, que fosse a comunidade portuguesa, porque, assim, que nem eu falei para outros candidatos, falei assim, gente, massifiquem bastante. Eu sei que a gente vai pedir o voto, tudo, mas massifiquem bastante sobre o conselheiro, as atribuições de conselheiro, as atribuições, né? O que eles fazem, o que é o Conselho Tutelar, e peçam para que todos vão votar no dia 1º de outubro, né? Que vai acontecer as eleições no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, que é o horário que vai ter. Que todos fossem em peso, que a comunidade fosse em peso, que realmente demonstrasse o interesse de participar do conselho. Porque a comunidade,
A comunidade, o porto-velhense, é ele que é o fiscalizador. Ele coloca o conselheiro lá, e se o conselheiro fizer alguma coisa de errado ou não tiver super necessidade, eles mesmos podem tirar. Entendeu? Eles que são os nossos fiscalizadores. Eu quero que a comunidade de Porto Velho saiba assim, o conselho o conselho do meu bairro ou do meu distrito está fazendo, entendeu? Eu quero que a comunidade se cobre o conselho, cobre o conselho da sua zona, cobre o conselho do seu bairro, cobre o seu conselheiro. Eu quero que eles façam isso, entendeu? E se caso eu tiver a oportunidade de ser eleito no dia 1º de outubro, com certeza quero estar à disposição também. Quero ser cobrado, quero que as pessoas possam chegar a mim. Daniel, como é que está o trabalho aí? O que está acontecendo? Como é que está? Como é que funciona isso? Tem recurso? Como é que é fiscalizar essas coisas? Eu gostaria que a comunidade participasse, porque quando a comunidade começa a participar, a gente sabe que as coisas fluem, né, Renata? E se você hoje já tem esse convívio próximo com a comunidade do seu bairro, lá com a Zona Leste, a tendência, caso você seja eleito, é que esse convívio aumente, né? Justamente como a gente estava falando, assim, o papel do conselheiro, antes de mais nada, é ele informar sobre a população, sobre os direitos das crianças, o direito do adolescente, e que cada vez mais a população saiba cobrar. E a população só vai saber cobrar quando ela saber aonde cobrar e o que cobrar, não é isso? Isso, justamente. Então, eu acho muito importante, porque eu penso assim, que o conselheiro ele tem que se apresentar, né, para a comunidade dele. Às vezes eu penso que tem comunidade que não sabe nem quem é o seu conselheiro, eu acho. Né? Eu acho não, tenho certeza, né? Então, acho que deveria ser mais divulgado, o conselheiro participar, ir nas escolas, né? Se apresentar para a diretora, para a direção da escola. Gente, ó, a partir de hoje, meu nome é X, eu sou o conselheiro daqui da área, do distrital, estou à disposição. Se apresentar para a comunidade, para as crianças, para os adolescentes, porque às vezes a gente pensa que não, mas tem crianças que elas entendem já, né? Os direitos delas, às vezes eu vejo muitas pessoas. Então, porque assim, eu vou dar uma explicação rapidinho assim. Vamos lá. Criança, de acordo com o ECA. Então, a criança, ela é até 12 anos incompleto. Então, para o ECA, criança é até 12 anos incompleto. E adolescente é até 18 anos incompleto. Então, isso aí já dá para nortear, né? Então, quer dizer que até os 12 anos incompleto, a criança tem 11 anos e tantos meses, ela é ainda declarada de acordo com o ECA como criança. E até os 18 anos incompleto, ela é adolescente. Como adolescente. Isso. Então, pensando dessa forma, uma criança, até mesmo um adolescente, ele pode ir em busca dessa ajuda do conselho tutelar, né? Pode, com certeza. Então, vamos supor que uma criança de 16 anos ou de 17 anos, ela própria, que eu já vi, infelizmente, alguns casos, né, nas redes sociais, que aconteceu, infelizmente, de a criança conversar com o pai ou com a mãe porque teve os seus direitos violados. E, às vezes, o pai e a mãe não dá uma certa... como é que eu posso Importância. dizer? Importância, justamente para aquele... Isso. E aí, o que acontece? Que eu vi um caso desse, um dia desse. A criança, o adolescente, teve que filmar, infelizmente, tendo seus direitos violados e mostrar para a mãe. E aí foi que a mãe tomou as atitudes, justamente. Então, eu acho que basicamente, para você fiscalizar, você tem que estar informando, sempre informando aonde que pode ser, quais são esses direitos, para poder buscar que se cumpra, né, Daniel? E outra questão que você falou, da proximidade com a comunidade, dentro das escolas, dentro da associação do bairro, você está ali sempre ativo e participando, não esperar só que as pessoas vão até o conselho iria até as pessoas. Justamente, eu penso assim, eu tenho assim, como eu trabalho há muitos anos com a comunidade, a gente vê que
a comunidade em si não tem muita participação. Então, por exemplo, o conselho ele pode estar atrelado à associação do bairro, né, que tem a associação de esporte. Tem bairro que tem associação de esporte, que tem escolinhas de futebol, que tem escolinhas de karatê, ou escolinhas de vôlei, de futebol, ou atribuído à associação de mulheres, que eu já vi também a associação de mulheres, onde elas se cooperam para estar ali se ajudando, fazendo trabalhos autônomos, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, o conselheiro pode participar. Ah, mas não é minha atribuição, não é o que eu faço. Não. Se ele quer fazer se ele quer fazer o diferencial, justamente, ele vai fazer, ele vai participar. Ele tem que ir porque além de ficar atrás de uma mesa. Porque eu acho, justamente, não ficar atrás de uma mesa. Eu acho também o que acontece. Porque na hora que chegar lá na minha comunidade, vamos supor, se eu tivesse a oportunidade de ser eleito no dia 1º de outubro, chegar lá na Zona Leste, se caso eu, né, for responsável pela Zona Leste, falar assim, quem é o conselheiro da Cassiano? Ah, o Daniel. Então todo mundo vai saber, né? Porque, o Daniel, eu já sei, ele trabalha, olha, o conselho é tal canto. Porque às vezes a pessoa não sabe, tem muita gente perguntando, Daniel, onde é que é o conselho aqui mesmo, hein? Onde funciona o conselho aqui da nossa área, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? Deveria ser mais divulgado, o conselho. Porque eu sei que às vezes são prédios alugados, que a prefeitura aluga e depois muda, né? Então, mas deveria sempre estar ali em atualização, dizer assim, Existir né? Campanhas públicas para divulgar o trabalho do conselho, independente dele estar ali próximo, porque o conselheiro ele tem a sua função, tem o seu papel de estar ali em busca disso, de estar próximo da comunidade, mas ele também precisa de uma ação maior que divulgue esse trabalho dele. Daniel, nós estamos quase encerrando. Eu vou pedir para você, já vou lançar aqui a última ação sua aqui no programa. Eu quero que você pense um pouquinho para mandar uma mensagem para as pessoas, para os nossos internautas, para você pedir o seu voto, para você falar sobre a importância dessa pessoa votar e por que votar em você. Antes, eu vou te dar um tempinho para você bolar aí a sua proposta e eu vou falar das nossas promoções do News Rondônia. Você já está participando das promoções? O News Rondônia tem promoções ativas e tem promoção semanal e promoção sempre entrando. Inclusive, hoje nós subimos 2 super promoções que eu quero te contar. Eu vou te mostrar agora quais são e você, olha, vou falando, terminou o programa, você já vai lá no site e participa de todas. Promoção do show do Jorge Mateus. Quer assistir esse showzaço dessa dupla de sucesso? Nós vamos sortear 5 ingressos. Então, você é só clicar no banner e participar. Vou seguindo. Outra promoção que lançou hoje, hein? Promoção com a loja Garage. Vamos sortear aquele chinelo confortável, estilo slide. Então, participa. Promoção Solta o Som News Rondônia. Essa promoção é disputada. Você vai concorrer a uma caixa de som portátil. É só clicar no banner e participar. E nossa promoção semanal 379 Destilados. Toda semana, a 379 Destilados manda aqui para o News Rondônia uma bebida especial para a gente sortear para os nossos internautas. Vou te ensinar como faz. Clicou na promoção, você vai lá no link, clicou no link e vai preencher os seus dados. E-mail, telefone, nome completo, vai verificar todos os dados, está tudo certinho? Clicou em enviar. Pronto, você já está participando. Então, olha, participa. E a minha dica é, participa o máximo de vezes. Quanto mais você participar, maiores são suas chances de ganhar. Pode participar todo mundo, a mãe, a avó, o tio, o namorado, coloca todo mundo para participar e nós vamos fazer o sorteio. Entramos em contato com você e eu quero te receber aqui, ó, na sede do News Rondônia. Eu faço questão de conhecer os nossos internautas, de entregar o prêmio. Para mim é uma alegria esse momento com vocês. Então,
participa, tá bom? Combinado? Vai participar? Estou esperando e eu vou ficar de olho. Quero ver a sua participação. Daniel, voltamos. Você pode participar, sua filha pode participar, que está aqui com a eu gente. Vou participar, Quero com agradecer certeza, a presença dela aqui no nosso estúdio. Sempre tem, olha, toda semana entra promoção nova. Fica ligadinho no News Rondônia. Então tá. E agora é com você. A gente está encerrando o programa e eu queria que agora você olhasse direto no olho do nosso internauta e falasse o porquê que ele deve ir à votação, à eleição no dia 1º de outubro e por que ele deve votar, confiar no seu trabalho. Então, eleitor de Porto Velho e da comunidade, toda a comunidade de Porto Velho. Que nem eu falei, eu já venho me preparando há muito tempo, né, aos 4 anos, para poder sair a candidato conselheiro tutelar. E que não falei para vocês, eu quero fazer o diferencial, eu quero ser um conselheiro diferenciado. Eu quero pedir que vocês possam confiar, no caso, em mim, né, e atribuir esse voto a mim, Daniel Oliveira, com o número 356, e deixar com que eu faça um bom trabalho, entendeu? Que eu seja diferencial na comunidade de vocês, que eu seja diferencial em Porto Velho como conselheiro, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso eu posso, no caso, falar para vocês aqui, deixar essa dica. Vocês não vão se arrepender de votar em mim, que com certeza eu vou tentar o máximo possível, fazer um bom trabalho como conselheiro, continuar defendendo, ser um defensor do ECA, né? Tentar ajudar a minha comunidade, tentar ajudar o conselho, tentar ajudar também a secretaria que é responsável, entende? No que eu puder buscar políticas públicas voltadas para esse tipo da criança e adolescente, programas sociais, divulgações, se eu puder ajudar com questões de fazer cursos de aperfeiçoamento, eu acho que tudo isso é bem-vindo. Então, mas para isso a gente precisa o quê? Eleger e colocar realmente pessoas que estejam com esse pensamento de entrar lá, eu sou conselheiro, eu quero fazer isso, quero ser o diferencial como conselheiro na minha comunidade, na minha capital de Porto Velho. Então, eu acho que esse é o diferencial, Renata. Então, o meu intuito é esse. Então, assim, eu não estaria aqui colocando o meu nome, no caso, o meu nome, o meu trabalho, candidatos, realmente, primeiro, eu não acreditasse em mim. Porque eu acho que a primeira parte, você tem que acreditar em você mesmo. Eu vou conseguir? Eu vou fazer realmente isso ou não? Então, se você conseguir acreditar em você primeiro, com certeza você vai conseguir fazer com que as outras pessoas acreditem no seu trabalho, lhe dê uma oportunidade e você possa retribuir toda essa gratidão que as pessoas vão ter com você. É isso aí. Então, gente, dia 1º de outubro, você vai ter a oportunidade de escolher o seu conselheiro tutelar. São 25 vagas, 20 vagas aqui para Porto Velho e 5 vagas para os distritos. Então, não deixe de votar. Daniel, boa sorte para você. Se você for eleito, caso você seja eleito, bom trabalho. Eu espero você aqui novamente. Vou já fazer o convite para você, estando como conselheiro tutelar, quiser usar o nosso espaço para falar sobre os seus trabalhos, sobre as ações do Conselho Tutelar, fique à vontade. Espero te receber aqui. Espero que você seja muito bem votado, que as pessoas comecem a olhar para essa importância, para esse importante cargo, para esse importante trabalho. Parabéns por você se colocar à disposição, para você, mais uma vez, estar pensando na sua comunidade. Já vem de longa data e você só vem intensificando. Essa é uma forma a mais de você fazer pela sua comunidade. Parabéns de verdade. Obrigado, Renata. Muito obrigado mesmo. Te agradeço muito pela oportunidade. Você sempre está
atribuindo, ajudando a comunidade lá na Zona Leste. Não é na primeira vez, já é a segunda vez, né, que você está ajudando. Te agradeço muito. Passar a sua mensagem, falar sobre o seu trabalho, entre em contato com a gente, nós vamos ter o maior prazer em receber e te ouvir. Nós estamos aqui para isso, para informar, para comunicar. O News Rondônia, ele se preocupa com a comunidade dele, se preocupa com as pessoas e essa é a nossa forma de contribuir com a sociedade. Então, se você é candidato e quer participar da entrevista, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Convite feito e agora eu vou agradecer o meu internauta. Obrigada pela sua audiência, obrigada por você estar aqui comigo hoje, nesse fim de tarde, se informando e eu faço um pedido. Lá no dia 1º de outubro, compareça na sua zona, vote, é importante. Você vai estar também prezando pelos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, tá bom? Vota lá no dia 1º de outubro, eu fico por aqui, te agradeço de coração por você estar. Amanhã estou de volta às 17 horas, amanhã, sexta-feira, vamos falar de um lançamento musical, Banda Nitro, você conhece? Eu tenho certeza que sim. Eu fico por aqui, te espero amanhã. Beijo no coração.